Olá, meus amores, aqui é Célia Taque. O último vídeo foi sobre a criança boazinha e tá vindo uma consciência aqui para falar uma coisa assim que eu tenho vivido bastante, que é uma frase que fala: o que os adultos não olham, as crianças olham, né? Aquilo que o adulto nega, aquilo que ele não consegue olhar na alma, as crianças acabam tomando para si. E quando eu entrei na energia da criança boazinha, me veio muito forte isso. É, quando- Deixa eu só voltar um pouquinho para explicar um pouco como o Bert fala da alma. A alma, ele fala da grande alma, né? Que a gente pensa como ser único, individual, estou pensando na minha alma. Só que quando o Bert fala, ele fala na alma familiar. A gente uma pessoa dentro de um sistema familiar. E o sistema familiar é a grande alma. Nós fazemos parte dessa grande alma. E então, quando a criança é gerada e ela percebe todo esse movimento no inconsciente, quando ela vê um sofrimento, ela toma isso para si. Em vários momentos, em várias constelações, nos treinamentos mesmo, eu vi várias vezes esse movimento do quanto as crianças olham esse sofrimento. Se um dos pais não está conseguindo lidar com aquilo, está sofrendo, não está olhando, ela vai lá e ela toma para si, e ela olha, e ela olha. E quando eu peguei e fiz meu primeiro treinamento, foi isso que eu comecei a perceber desse movimento, isso da criança boazinha. O que que as pessoas sofrem, a criança boazinha ela toma para ela. Ela faz, bom, então, qual é isso? Essa conexão, quando a gente começa a entrar no campo, a gente começa a perceber todas essas energias, aquilo que está inconsciente. E eu sempre falava isso do inconsciente, né? É aquilo que a gente é tomado sem ter noção. A gente toma para a gente coisas, questões que são dos adultos, que são de outras pessoas, de coisas que são maiores que a gente. É por isso da importância que eu tenho, que eu falo sempre de da gente olhar para a gente, da gente acolher a gente, né? Conseguir se olhar, conseguir ver de onde que vem essa dor, para a gente conseguir curar e não replicar isso nas famílias, e não replicar isso com os nossos próprios filhos. Então, e essa frase é muito, muito forte, muito presente em vários tratamentos que eu faço. Peraí, gente, tá descendo aqui a luz. De vários tratamentos e várias pessoas em que eu me conecto, que eu falo, nossa, elas estão conectando com a minha criança, com a minha criança. E eu sinto, assim, eu percebo a dor, o movimento. Às vezes eu ficava na dúvida, eu até falei para alguns clientes meus exatamente isso, que eu falava, eu não tenho certeza se a conexão que eu estou tendo é com seus filhos, que são as suas crianças, seus filhos, ou com você. Se é a sua criança, aí a gente olha o movimento sistêmico, a gente olha como que estão das terapias, se fala muito da criança interior, a criança ferida. Às vezes o adulto tem dificuldade de olhar essa sua própria história, essa sua própria criança, até por lealdade. Quando a gente consegue estudar sistêmica e começa a perceber o movimento, por lealdade, eu também não vou olhar porque eu estou fazendo esse sacrifício por amor. E a criança se sacrifica, nem que ela tenha que perder a própria vida. Porque quando eu estou nesse movimento, eu não estou investindo na minha vida. Nem que eu tenha que perder a minha própria vida, eu faço isso por amor aos meus pais. Eu faço isso por amor a uma lealdade. Uma lealdade que eu tenho por esse meu pai, por essa minha mãe, né? Vou começar primeiro com meu pai e minha mãe, que às vezes pode ser até mais profundo, pode ser um enredamento mais profundo, mas meu primeiro olhar, até como criança mesmo, meu primeiro olhar, primeiras pessoas que trazem as informações são o pai e a mãe. Então, o primeiro olhar é para esse pai, para essa mãe, e eu, como eu estou com isso internamente. Então, olhar para essa criança com amorosidade é conseguir acolher tudo isso, é conseguir olhar essa criança boazinha, mesmo que ela seja rebelde. Quando a gente olha algumas questões de algumas crianças, às vezes essa rebeldia
só é um sintoma, só é um sinalizador daquilo que os pais estão trazendo. Então, se os pais não conseguem olhar, não conseguem acolher algo que é deles, as crianças tomam, elas estão sinalizando. Então, ter esse olhar amoroso. Então, conseguir se olhar amorosamente, olhar a sua própria criança, estar bem com a sua própria criança. Conversando com umas pessoas, a gente fala quantas algumas coisas ficam fora de ordem e a gente pensa que está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. É uma famosa frase que às vezes eu ouvia que eu falava, vamos refletir, que é, meus pais não puderam me dar, já que eles não puderam me dar, tudo que eu puder dar para o meu filho, eu vou dar. Só que aí a pergunta que eu faço é, quando você está falando isso, você está fazendo isso olhando para o seu filho, da necessidade que o seu filho, como criança, tem, ou é a sua criança que está comandando, dizendo: eu não tive, ele vai ter. Eu não, eu estou olhando para quem? Para esse meu filho que está aqui na frente, percebendo as necessidades dele, o que ele demonstra, o que ele está dizendo para mim, ou eu estou sendo comandado por uma dor minha? Eu não tive, então esse vai ter. Ou da forma que foi, eu quero que seja diferente. Então, esse seria o primeiro movimento para se olhar. E eu sempre falo, quando a gente não está consciente, a gente pode ser comandado por tudo isso aqui que não é consciente. Por isso, trazer. Então, acho que a reflexão de hoje, exatamente dessa frase, que os adultos não olham, a criança olha. É perceber quem está comandando. Sou eu, adulto, ou essa criança? Ou essa minha criança que está dando um jeito de falar, olha para mim, presta atenção em mim, né? Então, depois da criança boazinha, vamos ter esse olhar amoroso para minha própria criança, independente se eu tenho filhos ou não tenha, porque às vezes pode não ser com filhos, pode ser com as pessoas em que a gente se afeiçoa, as pessoas que a gente tem carinho, ou os projetos. Às vezes os projetos não vão para frente, por quê? Porque a sua criança está ali, que seus projetos são suas criações, são as suas crias. Percebem a simbologia disso? Como que está a sua criança? Então, falando um pouquinho, assim, pincelando um pouquinho mais da sexologia sistêmica, desse olhar, principalmente do olhar de Bert Helling, a quem eu honro muito, porque eu recebo muito dessa fonte, né? Como é que eu olho? Como é que eu estou olhando? Como é que eu estou me movimentando pela vida? Tendo consciência, buscando cada vez mais ser adulto, ou de repente sendo sequestrada aí inconscientemente por várias dinâmicas. Ser adulto, ser um adulto saudável, é que a gente conseguir ficar cada vez mais presente, cada vez mais consciente. Fica o convite aí para refletir, para a gente refletir como é que anda a sua própria criança, a sua própria. Ela se sente feliz, saudável, podendo criar muito, podendo estar bem na vida, se tiver filhos, poder realmente estar presente com esses seus filhos, ou não? Ou ela está na dor, querendo ser vista? É isso. Como está a sua criança hoje?